Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, nesta aula de hoje nós vamos fazer aqui uma breve revisão, tá, sobre a diferença entre equação e inequação, certo? Então nós vamos aqui, pessoal, comparar equações e inequações, ok? Professor, por que você está comparando equação com inequação nesse exato momento onde nós estamos estudando funções? Bom, pessoal, porque alguns exercícios, né, que a gente trabalha com funções, às vezes a gente pode se deparar, né, depois que nós descobrirmos ali qual é a função que determina uma determinada relação matemática, talvez nós precisamos trabalhar com a ideia de inequação, certo? Bom, e daqui a pouco, nos próximos exemplos, vocês vão ver como é que essa ideia funciona melhor. Bom, pessoal, o que é uma equação, tá, pessoal? Uma equação, tá, pessoal, ela vai representar para a gente uma situação que nós vamos ter equilíbrio entre duas partes, certo? Bom, pessoal, geralmente não, uma equação, ela é representada, tá, pessoal, sempre pelo símbolo da igualdade. Então, toda vez que nós tivermos uma igualdade, eu tenho uma equação. E essa equação, ela vai representar um equilíbrio entre duas partes. Então, tá aqui, ó, pessoal, o sinal de igual, certo? Se você prestar atenção aqui, ó, nós temos um primeiro membro e temos um segundo membro, certo? Significa, pessoal, que no primeiro membro, ele tem que estar equilibrado em relação ao segundo membro, certo? Então é o equilíbrio, certo? E para a gente poder resolver uma equação, pessoal, segue aquele raciocínio simples que nós já conhecemos, né, desde o ensino fundamental, certo? Bom, neste caso nós temos aqui, né, o primeiro membro, né, incógnita está negativa, você tem que multiplicar por menos 1, não é isso? E aí você vai ter aqui então, né, pessoal, multiplicando por menos 1, você vai inverter o sinal, tá, pessoal, do 5x, vai ficar positivo, o sinal de igual continua igual, e o 10 que estava positivo fica negativo, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo, né, pessoal? Então vai ficar assim, 10 dividido por 5. E o resultado vai ser x igual a menos 2, beleza? Muito bem. Professor, o que é uma inequação, tá, pessoal? O que é uma inequação? Pessoal, a inequação, ela vai mostrar para a gente, vai dar uma ideia para a gente de desequilíbrio entre as partes, né? Se a equação é um equilíbrio, a inequação vai ser um desequilíbrio entre as partes, certo? Pessoal, o símbolo que vai mostrar para a gente que estamos trabalhando com uma inequação são os símbolos da desigualdade. Quais são os símbolos da desigualdade? Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, certo? Esses são os símbolos que representam a desigualdade entre as partes. Pessoal, percebam aqui então, ó, que quando você observa que ó, você tem um destes 4 símbolos, nós estamos falando de uma inequação, certo? Percebam que aqui eu tenho o primeiro membro, tá, pessoal? Está falando assim que menos 5x tem que ser maior do que o 10. Então não existe equilíbrio, existe um desequilíbrio. O primeiro membro, tá, pessoal, tem que ser maior do que o segundo membro, beleza? Bom, pessoal, para a gente poder resolver uma inequação, a gente segue basicamente os mesmos passos que nós seguiríamos se nós estivéssemos resolvendo uma equação. A incógnita aqui está negativa, eu tenho que multiplicar por menos 1. Só que agora, pessoal, eu tenho que tomar um cuidado. O símbolo da desigualdade, pessoal, né, quando você multiplica por menos 1, você inverte esse carinha, né? Ao multiplicar por menos 1, inverte a desigualdade. Pessoal, se isso aqui, olha, era maior, quando você multiplica por menos 1, ele fica menor, né? Então fica assim, ó, 5x menor do que menos o 10. E você acaba invertendo também o sinal do primeiro membro e o sinal do segundo membro. E aí você passa a ter, então, assim, ó, x menor do que menos 10 dividido por 5, certo? E aí você vai ter, então, que o seu x ele é menor do que o menos 2, ok? Professor, por que isso acontece? Pessoal, nós sabemos o seguinte, tá? Que os números, né, eles crescem da esquerda para a direita. Nós sabemos que esse é o sentido em que os números crescem. Nós temos aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, certo? Pessoal, é uma observação idiota, mas vamos lá. Quem é maior, o 0 ou o 1? O 1 é maior. Por quê? Porque ele encontra-se à direita do 0, certo? Quem é maior, 1 ou 2? O 2 é maior do que o 1, porque ele encontra-se à direita do 1, né? Então quer dizer que quando você tem os números organizados nesta reta numérica, né, qualquer número que está aqui do lado direito é maior do que qualquer número que está aqui do lado esquerdo. Então você tem essa ideia, correto? Tá, então veja bem, pessoal.
Se você falar assim, olha, o 10 ele é maior do que o 3, isso é verdade, não é, professor? É verdade. Agora, pessoal, se nós multiplicarmos aqui ó, por menos 1, isso aqui, ó, veja bem. Se nós multiplicarmos aqui por menos 1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o menos 10. Se você não mexer com o símbolo, você vai ficar aqui ó, o menos 3. Aí eu te pergunto aqui pela explicação que eu acabei de fazer. Quem é maior, pessoal? O menos 10 ou o menos 3? Se você prestar atenção, pessoal, ó, o menos 10 está aqui atrás, ó, tá vendo? O menos 10 está aqui atrás. E aí, pessoal, veja bem, na reta numérica, qualquer número que se encontra à esquerda não é menor do que qualquer número da direita? Não foi isso que a gente acabou de observar aqui? Então, pessoal, quando você multiplica uma inequação por menos 1, se você não alterar a desigualdade, você passa a ter uma situação falsa, né? Então veja, pessoal, que aqui ó, eu sei que 10 é maior do que 3. Isso aqui é uma situação verdadeira. Mas se você multiplicar por menos 1, esse 10 vai ficar negativo, esse 3 vai ficar negativo, certo? E se você não mudar o símbolo aqui, né? Se você não inverter o símbolo, você vai passar a ter uma situação falsa, né? E para manter, como na resolução de inequações a gente quer manter a situação verdadeira, né, pessoal? O objetivo é manter a situação sempre verdadeira. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que virar o símbolo aqui agora, né? Eu tenho que colocar assim, ó, menos 10 é menor, né, pessoal? Menos 10 é menor do que o menos 3, tá ok? Então isso é importante você fazer para manter aqui, pessoal, a nossa inequação verdadeira, beleza?